continuidade à videoaula anterior, nesta videoaula nós finalizaremos a vista superior desse objeto, fazendo os detalhes da linha de plano de corte e iniciaremos a vista frontal em corte. O que acontece com esse objeto aqui? Esse objeto ele trata-se de um corte em desvios. Qual é a característica dos cortes em desvios? A linha de plano de corte ela é traço ponto estreita fora dos limites e fora dos desvios, e nos desvios ela é larga. Então eu preciso fazer o desvio desse plano secante com uma linha contínua larga. Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse, eu observo que aqui eu tenho uma linha só. A mesma coisa acontece aqui. Se eu clicar nessa linha aqui, nós também temos uma única linha. Então, na aula anterior, nós tínhamos feito essa linha de centro aqui com uma distância de ponto 3. Vamos verificar aqui, ela deu exatamente ponto 3. Eu vou fazer esse detalhe dos desvios com ponto 3 também. Então, vamos utilizar as demais linhas auxiliares, comando offset, apertamos o Enter. Vamos definir a distância do offset, que nesse caso aqui é ponto 3. Então, vou dar um clique nessa linha aqui para baixo, que eu vou precisar desse offset aqui. Essa linha aqui, eu vou dar um clique nela aqui para a esquerda. E essa aqui também, eu vou dar um clique nela para cima. Com isso aqui, eu marquei os pontos onde serão feitas as quebras. Como é que eu procedo para fazer a quebra dessa linha? Eu venho aqui no menu Modify, clico na setinha Drop Down. Nós vemos nessa opção que é a Break at Point. Vamos dar um clique nela. Por ele ser um comando de edição, ele pede a seleção da linha. Vamos selecionar a linha que nós queremos aqui. E o meu ponto de quebra vai ser nesse ponto aqui. Observe que ao clicar agora com o botão esquerdo nessa linha, eu tenho uma linha separada. Ao clicar nessa outra linha aqui, eu tenho uma outra linha, ou seja, eu fiz uma quebra das linhas. Então, vamos nessa mesma opção aqui, que é o Break at Point. Clicamos na linha e fizemos a quebra nesse ponto aqui. E com isso aqui, ó, nós vamos proceder o procedimento de quebra. A quebra foi feita nesse ponto, nesse outro ponto aqui também. Vamos à opção Modify, Break at Point. Eu dou um clique agora aqui nessa linha aqui e vou fazer a quebra nesse ponto aqui. Ao proceder dessa forma, nós agora temos aqui uma linha. Aqui eu tenho uma outra linha aqui separada. E a mesma coisa nós faremos nessa linha também, porque esse detalhe aqui, esse pedaço de linha, ela tem que ser uma linha larga. Menu Modify, opção Break at Point. Vamos dar um clique em cima da linha. E aqui eu dou um clique aqui nesse ponto de tangência que nós agora procedemos à quebra dessas linhas. O que agora temos que fazer? Essas linhas que foram quebradas, nós temos que tornar elas largas. MA, Match Prop, aperto Enter. Eu dou um clique em uma linha larga. Depois eu dou um clique nessas linhas que eu fiz as quebras. Que com isso aqui, eu transformei o detalhe dos meus desvios em linhas largas. Essas linhas auxiliares que nós fizemos e que não vão nos interessar, eu venho aqui com o comando Erase e vou simplesmente apagá-las, porque elas não vão nos interessar mais. A mesma forma que nós fizemos aqui, nós temos que fazer aqui a linha, a extremidade larga. Vamos usar o comando DI primeiramente, para verificar o quanto que nós fizemos essa passagem aqui. Essa passagem foi feita com ponto 3. Então, eu vou desenhar agora aqui uma linha com ponto 5. Então, eu venho aqui com o comando Line, lembrando que nós vamos carregar o Layer Extra Visível. Se eu quiser, eu posso até aumentar essa linha aqui em mais 0,2 unidades. A gente pode fazer isso aqui, não tem importância não. Seleciono essa linha, dou um clique nessa extremidade aqui. Eu vou esticar essa linha em mais 0,2 para que ela fique com 0,5 daqui para fora. Deste aqui.
Eu coloquei aqui exatamente ponto 5. E agora eu venho aqui com o comando line. Lembrando que o layer que está carregado é o layer extra visível. Eu vou fazer uma linha contínua larga com ponto 5. Lembrando que a norma 167 ela não define esses valores. Isso é critério do desenhista por questão de legibilidade do desenho. Essa aqui de cima, como eu também tinha feito com ponto 3, eu vou dar um clique nela. Clico aqui no quadrado da extrema direita. Tendo em vista que nós estamos com ortogonal, eu vou esticar essa linha também em mais 0,2 unidades, para que ela tenha ponto 5 aqui. Dist. Ela foi afastada com ponto 5. Com isso aqui, o que acontece? Eu preciso também fazer aqui o nosso lado esquerdo. Essa linha aqui ela vai ter que ser esticada de um determinado valor. Vamos adotar esse valor ponto 5. A gente vem com o comando lengthen, L-E-N, aperta Enter. Vamos definir um delta aqui. Qual é o delta que vai ser utilizado? É ponto 5. Aproximo aqui dessa linha e essa linha ela foi esticada em ponto 5. De forma análoga, eu vou fazer aqui aquela linha larga que é a extremidade da nossa linha de plano de corte, que nós adotamos ela com ponto 5 do ESC para sair do comando. Então nós já fizemos o desenho do detalhe da linha de plano de corte. O que está faltando são as setas e as letras que elas representam o nome do símbolo do plano de corte, que nesse caso vai ser o corte A. Primeiramente, nós vamos fazer uma edição aqui no layer texto. Eu tinha botado o layer texto com uma espessura de ponto 35. Nós vamos retificar essa espessura para ponto 18. Vamos fechar. Eu vou colocar como layer corrente o layer texto. Tudo que é feito agora é feito em cima do layer texto. Então, iniciaremos o desenho a partir daquela seta. Para desenhar a seta do plano de corte, nós utilizamos o comando polyline. Nós vemos aqui na opção polyline. Lembrando que o ortogonal tem que estar ligado. O comando ele pede um ponto de início. Eu vou dar um clique aqui na minha tela. Vou definir o tamanho da base da minha seta. Vou adotar um tamanho de uma unidade, que é 1 metro. Aperto Enter. E aqui que vamos começar a fazer o detalhe da seta. A seta ela começa larga e ela termina estreita. Como é que a gente faz esse faz para que essa seta fique com essa característica? Nós vemos aqui no menu Edit, damos um clique com o botão esquerdo do mouse e agora a gente vai definir o Start Widget. O Start Widget vai ser com ponto 3. Digitamos ponto 3, aperto Enter. O final ele não pode ser com ponto 3, ele tem que ser um valor menor do que ponto 3, para que a seta ela fique com aquele formato. Então vamos definir esse valor como 0. Com isso aqui, a nossa seta ela já vai ganhando um aspecto. Aqui eu defino o tamanho aqui da nossa seta, no caso aqui da parte mais larga da seta. Vamos definir ela com o tamanho de 1 também. Vamos dar o ESC. Nós fizemos aqui o desenho da nossa polyline, da nossa seta, que é a linha de plano de corte. Esse tamanho de 1 ficou bom, mas se por alguma aventura eu queira ajustar o tamanho dela, como é que nós procedemos? Damos um clique em cima da polyline e a gente clica nessas extremidades. Por exemplo, aqui, se eu clicar nessa extremidade aqui, e movimentar o mouse para cima, eu diminuo a base dela. E a mesma forma aqui, a gente diminui o tamanho dela na parte de cima ali. Ela ficou com esse tamanho, mas eu acho que aquela representação com metro ficou boa. Então vamos agora mover essa polyline aqui, vamos selecioná-la, aperta Enter para confirmar. Vamos clicar aqui nesse ponto aqui, e vou puxar ela aqui, para o meio dessa linha. Então nós já fizemos o detalhe da nossa seta, que é o sentido da observação do observador em relação àquele corte.
Agora nós vamos fazer o texto. Então nós vamos aqui na opção Multiteste, nós vamos abrir aqui a nossa caixa de texto aqui, e aqui eu vou fazer o texto. O texto que vai ser feito aqui vai ser o texto A, que é o texto que representa o nome daquele plano de corte, e aqui nós vamos definir a altura desse texto aqui, ó. Com 2.5 esse texto vai ficar muito grande, e com 0.2 ele vai ficar muito pequeno. Então, na caixa altura de texto, vamos definir uma altura de 1 desse texto, aperto Enter. Com 1 acho que ele ainda está um pouco grande, vamos definir uma altura aqui de 0.8, um pouco menor. Damos um clique aqui na caixa da altura de texto, definimos aqui 0.8 e apertamos o Enter. Vamos fechar aqui o editor de texto e ele foi feito. Vamos desligar aqui o ortogonal, comando mover, aperto Enter, vamos dar um clique em cima do texto, aperto Enter e vamos mover o texto próximo ali da seta. Com o comando copiar, eu vou copiar essa polyline e o texto para o meu lado esquerdo. Comando CO, apertamos o Enter, vamos selecionar o que a gente quer copiar, que é a polyline e o texto, aperto o Enter para confirmar, vamos clicar nesse ponto aqui, ó, e vamos deslocar esse nosso texto e essa polyline para a nossa extremidade esquerda. A norma não determina, mas se nós quisermos que esse texto ele fique aqui à esquerda da seta, a gente pode fazer isso sem problemas. Nós temos duas formas de fazer isso, ou com o comando mover ou através do comando espelho. Vamos ligar o ortogonal, vou mostrar como é que a gente faz através do comando mirror. Comando mirror, nós vamos dar um clique em cima do texto, apertamos o Enter, ele vai pedir um ponto de espelho. O ponto de espelho vai ser exatamente esse endpoint aqui. Clico com o botão esquerdo do mouse, movimento para cima, dou um clique com o botão esquerdo do mouse, ele está perguntando se eu quero apagar o simétrico. Eu venho aqui na opção Yes, sim, que simplesmente ele fez o meu simétrico e apagou a fonte. Com isso aqui, nós já finalizamos o desenho da vista superior do nosso objeto. Lembrando que essas linhas traço ponto não estão aparecendo por questão das escalas do desenho. Nas próximas videoaulas eu explicarei como é que a gente define, como é que a gente ajusta as escalas do desenho, mas por enquanto nós vamos apenas nos ater ao desenho dessas vistas aqui. Com a vista superior finalizada, o próximo passo é nós darmos início ao desenho da vista frontal desse nosso objeto aqui. Primeiramente, o que acontece? Isso aqui é uma polylinha, porque nós usamos o comando rectangle para fazer esse desenho aqui. Então, nós vamos explodir X, que é o atalho, apertamos o Enter, damos um clique em cima da polyline, apertamos o Enter aqui. Com isso aqui, nós explodimos esse retângulo e agora nós vamos fazer os detalhes dessa vista aqui, da vista frontal desse nosso objeto aqui. Então, primeiramente, eu vou fazer a linha de centro daqueles furos. Lembrando que o diâmetro maior do círculo ele tem 2,5, 5 de diâmetro. Se o diâmetro é 0,5, 5 metros, a linha de centro vai estar 2,5. Comando Offset, apertamos o Enter, digitamos 2,5. Eu dou um clique nessa linha aqui, para dentro. Depois eu dou um clique nela aqui. Com isso aqui, ó, nós já definimos o detalhe daquele nosso cilindro, que é a representação da vista frontal daquele cilindro, que é o cilindro que tem um diâmetro de 5 metros. O que acontece aqui? Esse objeto ele tem uma altura de 2 metros. Como é que a gente procede para fazer essa altura de 2 metros? Duas formas. Eu poderia usar o comando Offset, mas com o comando linha, ele tem um recurso que é através do From, que torna bem mais prático essa atividade, porque
Se fosse usar o offset, teríamos que usar o trim para parar. Então, vou mostrar como é que a gente faz através da opção From. Comando Line. Lembrando que ele vai pedir um primeiro ponto. Antes da gente clicar e definir o ponto, nós vamos digitar a opção From. Apertamos Enter. Ele vai pedir um ponto de base. O ponto de base é esse ponto aqui. Nós damos um clique nele. Ao dar um clique nele, com o ortogonal ligado e passando o mouse sobre aquela aresta ali, ele vai pedir o offset. Nesse caso, nós vamos definir o offset como 2, que é 2 metros. Apertamos o Enter e vamos fazer essa linha até aqui. Fizemos com isso aqui o detalhe daquela altura de 2. Lembrando que está no Layer Texto, nós temos que modificar, MA. Eu dou um clique aqui no texto, aresta visível, dou um clique nessa linha aqui, que ele foi transformado. Vamos já deixar como layer corrente o layer aresta visível. Com o comando Trim, aperto Enter novamente. Eu vou fazer a para do que não nos vai interessar. Não nos vai interessar essa linha aqui, essa linha também não, e essa daqui também não nos vai interessar. Agora eu vou fazer o detalhe dos furos que tem o diâmetro de 1 metro de comprimento. Comando DI, apertamos Enter, vamos verificar, ó, esse furo aqui ele tem exatamente um diâmetro de 1 metro e o centro desse furo ele está a 1,5, que é exatamente o raio desse arco aqui. Então, comando Offset, apertamos Enter, digitamos 1,5, aperto Enter, damos um clique aqui nessa aresta aqui, ó, damos um clique para a esquerda, que nós já fizemos o centro dele. Aperto Enter para sair, aperto Enter novamente para entrar nele, e agora eu vou definir o valor do raio. Se o diâmetro é 1, o raio vai ser a metade, que é 0,5. Vamos dar um clique para a esquerda, para a direita, o outro clique para a esquerda. Com o comando Lengthen, eu já vou acertar aqui as linhas de centro desse cilindro. LN, aperto Enter. Vamos vir aqui na opção Delta. Aqui eu vou usar um delta de 0,3. Então, nós vamos aqui, aproximamos, que eu vou esticar essa linha de 0,3. Vou fazer a mesma coisa aqui, que eu vou esticar essas linhas aqui com 0,3. Definimos os detalhes da linha de centro desse objeto. Para a gente já colocá-la no layer linha de centro, MA, que é Match Probe, nós damos um clique nessa linha aqui e vamos dar um clique nessa linha aqui, nessa linha que nós já colocamos ela no layer linha de centro. O detalhe dessa nervura, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que a distância aqui, ó, desse ponto até aqui é 2 metros. Para que a gente possa achar isso aqui, nós vamos usar uma linha auxiliar. Comando Line, damos um clique nesse endpoint, vamos clicar aqui, ó, até achar o ponto de perpendicular. Apareceu o snap de perpendicular, nós clicamos com o botão esquerdo e definimos aqui um ponto de início da nervura. A nervura, ela começa desse ponto aqui a uma altura de 0,5. Então, vamos lá, comando Line, vamos digitar a opção From, vamos digitar o valor de 0,5, apertamos Enter aqui, vamos clicar nesse ponto aqui, ó, e vamos definir a altura como 0,5. Nossa linha ela começou exatamente 0,5, então vamos movimentar ela até encontrar aquele endpoint ali. Uma vez encontrado aquele endpoint ali, nós clicamos nele e nós fizemos aqui o desenho do detalhe da nervura. Comando Erase, nós vamos apagar essa linha auxiliar aqui que não vai nos interessar. Com isso aqui, falta agora fazer o detalhe dos furos para que possamos finalizar a vista frontal desse nosso objeto.